Boa tarde. A gente vai começar a pauta dessa tarde, no dia 20/7/2021, pelas tentações orais. Os dois primeiros processos, 58 e 59, são da minha relatoria. Tem como recorrentes Fazenda Nacional e Aracruz. Aí vamos ter o acompanhamento. Talvez uma nova sustentação, depende do patrão. Solicitar o patrão, presidente. Itens 58 e 59 da pauta. Doutor Lucas, seus processos serão julgados agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Itens 58 e 59 da pauta, doutor Lucas, seus processos serão julgados agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutora Maria Concília, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutora Maria Concília, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Patrão e procuradora convocados, presidente. Doutor Lucas, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores e senhores conselheiros. Então, a gente vai votar agora o item 58 e 59, recorrentes Fazenda Nacional e Aracruz. Aqui na pauta com os dois, mas acho que é um só, viu? Vou ler os dois aqui. Relatório. Antes de começar o relatório, para situar aqui a doutora Semira, esse processo está com vista para o conselheiro. Eu já mandei a pauta, você recebeu, doutora Semira? Recebeu, né? Está com vista para o doutor Luiz Eduardo. O relator, que sou eu, tinha conhecido o recurso especial da Fazenda e negado provimento. Nós temos dois também. O relator votou também por conhecer o recurso do contribuinte e dar-lhe provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista. Então, vou fazer o relatório. Doutor Luiz... o doutor Luiz já pode, se o patrão quiser fazer alguma consideração, será permitido, porque nós temos uma alteração na composição. O doutor, se quiser, pode fazer. Traz recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda e pelo contribuinte, contra acórdão 302-01476, proferido pela segunda turma ordinária e terceira Câmara. A emenda é: pedido de ressarcimento do crédito presumido, Lei 9.363. Aquisição de insumos consumidos no processo de fabricação da pasta de celulose, incluindo despesas de depreciação da floresta de eucalipto, deve ser considerada para apuração de crédito presumido IPI. Custos com aquisição de combustíveis, ainda que essenciais ao processo produtivo, por força de súmula CARP, não são admitidos na apuração do crédito presumido. Em seu recurso especial, conforme dado de segmento, a PGFN fundamenta que o acórdão recorrido reconheceu o crédito presumido IPI quando os produtos químicos utilizados diretamente na água, onde a madeira é cozida, assim como em relação aos bens utilizados no cultivo de florestas de eucaliptos por meio da apropriação de despesas de depreciação da madeira, enquanto a decisão paradigma em relação aos mesmos produtos não reconheceu o crédito presumido. Salienta que os acordos confrontados analisam a mesma questão, inclusive sendo a mesma pessoa jurídica do recorrente. O contribuinte apresentou contra-razões. Em seu recurso especial, inicialmente foi dado seguimento apenas em relação à matéria direito ao crédito presumido de IPI dos bens que sofrem desgaste direto em face do contato com o produto, partes e peças de máquinas. Decisão contra a qual foi
interposto agravo, rejeitado. Paradigma também é dar acusa. O PGFN apresentou contra-razões. Este é o relatório. O doutor Lucas tem 15 minutos para fazer as considerações. Presidente, mais uma vez, boa tarde, senhores. Na verdade, os fundamentos, não vou sustentar esse caso em si, os fundamentos são os mesmos apostos, inclusive no nosso paradigma, que é da mesma empresa, né? Então, fico aí à disposição da... Doutor Lucas, vocês estão ouvindo? Todo mundo aqui? Está um pouco abafado. Tá. O som está um pouquinho abafado. Né? Melhorou assim, senhores? Melhorou, né? Não, na verdade, presidente, eu estava explicando, abrirei mão da sustentação oral neste caso em si, até porque já foi feito anteriormente, mas apenas renovando, inclusive, o nosso paradigma, né, que é da mesma empresa. Então, pelas mesmas razões, a gente roga pelo provimento do nosso recurso especial no primeiro item de final 9869, e, porventura, claro, negativo de provimento do recurso especial da Fazenda, e no outro item, como só é recurso nosso, também rogamos pelo provimento integral do nosso recurso especial, presidente. Okay. Doutor Luiz, quer fazer o voto vista? Pode fazer. Sim, senhor presidente. Olha, o motivo do meu pedido de vista foi para ver se a gente estava mantendo a coerência com outro acórdão, que é o 9303006684. O meu pedido é para os dois processos, a minha dúvida era a mesma, né? E o que eu vi é que existe uma diferença fática entre os dois. Lá no 9303006684, nós tínhamos a situação padrão de matéria-prima que se desgastava com o contato com o produto. Aqui, nós temos partes de peças e máquinas. Então, são duas situações diferentes em face dessa verificação. Bom, eu não tinha dúvida quanto ao recurso da Fazenda, minha dúvida era quanto ao recurso do contribuinte. Da Fazenda é insumo de insumo, fase agroflorestal para IPI, não, isso aí a gente aceita para PIS e COFINS. Mas o do contribuinte era o desgaste de alguns elementos, e os elementos não são os mesmos do outro acórdão. Então, eu acompanho o relator, entendo que insumo de insumo na fase agroflorestal não pode dar direito a crédito, e entendo também que peça de máquina também não pode dar direito a crédito, acompanho o relator. É como voto, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz. Eu estou olhando que agora a ata saiu errada, viu? Eu estou também com o pessoal do conteúdo de metade de provimento. Aqui na ata está falando que eu dei provimento aos dois recursos. E foi somente a um. Não, nesse caso, não houve alteração no voto, né, presidente? Porque às vezes você pede vista para revisar o voto que o doutor Luiz mencionou, que queria ver se estava coerente com o outro acordo. Não, sim, aqui a ata está toda certa, vista para o conselheiro Luiz, mas aqui quando fala, o relator votou por conhecer do recurso especial do contribuinte dar provimento, e negando, ele inverteu aqui. O relator votou por conhecer do recurso especial da Fazenda e no mérito negar provimento. Está na ata. E depois fala, o relator votou também por conhecer do recurso especial do contribuinte e no mérito dar provimento. Também na ata saiu equivocado. Mas como não houve proclamação ainda, vai valer o resultado final. Então, o doutor Luiz está acompanhando em dar provimento ao recurso da Fazenda e negar do contribuinte. Correto, doutor Luiz? Correto, senhor presidente. Na minha anotação do mês passado, o senhor votou por dar provimento ao recurso da Fazenda e negar provimento ao recurso do contribuinte. A minha dúvida, ele era o item 26 da pauta passada, 26 e 27. Então, foi erro de transcrição quando publicou a ata. Mas não prejudica porque não está proclamada a decisão. Não prejudica porque ainda bem que não está proclamada.
Doutor Luiz votou com o relator, doutora Tatiana. Estou votando os dois recursos de uma vez só, se acharem melhor, voto primeiro da Fazenda. Mas... Não, pode ser os dois, presidente. Eu acompanhei o relator. E só um ponto, presidente. A gente já julgou um caso bem parecido da mesma empresa, no 9303009654, né? Da Aracruz também, que o senhor foi o relator e a gente julgou ferramentas que são partes ou peças de máquinas, ainda que se desgastem no processo produtivo, né? E como era IPI, o senhor também citou o parecer normativo. Então, eu acompanho o relator. E a senhora acompanhou também na ocasião. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Semiramis. Acompanho integralmente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda e negou-se provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Esse é o resultado final. Obrigado, doutor. Perfeito, presidente. Obrigado. No caso, só uma dúvida, presidente. O mesmo resultado vai ser né, colocado no outro caso, né? No caso, só foi recurso especial nosso, contribuintes. Como? Não entendi. O resultado... 99, 59. Ah, tá. Então, exatamente. Ah, não, 59 é um recurso só. Então, vou abrir aqui. Isso. Tá? Confundi, achei que fosse um só. O 59 é só um recurso. Não abri ainda, mas vou abrir aqui. Mas eu lembro disso. Perdão, presidente, fui eu que induzi ao erro, porque a minha dúvida era só quanto ao recurso do contribuinte. Por isso eu pedi a vista nos dois. Deixa eu abrir o 59. O 59 está correto aqui na ata. Só que eu não estou conseguindo. Ele não está abrindo aqui. Como sugestão, doutor Rodrigo, o item 59 de conhecer e negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Essa é a diferença, né? Não sei se o patrono está de acordo. Essa é a diferença. E nesse caso aí está certinho na ata aí. Se você for pegar a pauta anotada, esse caso vai estar, 59 vai estar certo. Vista para o conselheiro Eduardo, o relator votou por conhecer o recurso especial e no mérito negar de provimento. Então, eu estou negando provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Doutor Luiz, voto vista. Vamos fazer uma... Presidente, eu acompanho o relator. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Semiramis. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, item 59 foi negado o provimento por unanimidade de votos. Perfeito, presidente. Obrigado, turma. Ótimo trabalho. Obrigado, doutor Lucas, e obrigado pela lembrança do 59 aí. Próximo é o item 63, mas foi retirado de pauta. Eu vou confirmar aqui. Da minha relatoria. Isso, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Próximo é o item 64, doutor Valcir. 64 já foi. Não. 64 tem videoconferência, tem sustentação oral. Uhum. Então, Fabio, pode convocar o patrono. Item 64, recorrente Greca Distribuidora de Asfaltos. Ok, presidente. Item 64 da pauta, doutor Vitor. Seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat.
Item 64 da pauta, doutor Vitor. Seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Vocês também estão vendo 2 quadradinhos meus? Se alguém pode tirar o que não tá, que tá sem câmera. Tô vendo 2. 2, né? Ah, tá. Deu? Saiu, Deu. trocou pelo Valcir. Que troca ruim, né, doutor Rodrigo? Piorou. Piorou. Que isso? Uma Colorado, troca Jorge. inteligente. Um colorado para outro colorado. Tá certo. 64 é o doutor Valcir, né? Isso, recorrente greca, distribuidor de asfalto interessado em fazenda. Com a palavra, relator. Boa tarde a todos e todas. Uma saudação especial ao patrono Dr. Vitor, doutora Maria Concília. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, em 29 de outubro de 2018, em face do acordo 3401.005.229. Neste acordo, por unanimidade, negaram provimento ao recurso voluntário. Eu cito aqui a ementa do acordo recorrido, a parte que está em destaque, né? IPI, lançamento de ofício, saídas tributadas. Os produtos das posições 27, 13, 20, 00 e 27, 15, 0000 encontravam na TIP, no período da apuração, objetos altos, respectivamente as alíquotas de 4% e 5%, motivo pela qual sua saída do estabelecimento industrial não poderia efetivar-se sem o lançamento do imposto devido. O despacho de admissibilidade deu seguimento, então, parcial ao recurso interposto pelo contribuinte no que tange o seguinte: inclusão do produto não caracterizado como matéria-prima na autuação, revenda direta sem industrialização. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões e pede o não provimento do recurso do contribuinte. É o relatório, senhor presidente. Doutor Vitor, o senhor tem 15 minutos. Agradeço a palavra, eminente presidente, agradeço também pelo relatório do eminente relator Valcir Gassen, cumprimento os demais presentes na sala, então boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o tempo concedido para a sustentação e gostaria também, como eu disse, de cumprimentar a todos aí presentes nessa sessão de julgamento virtual. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que a pretensão e a nossa insistência até pela sustentação oral, elas não têm, por óbvio, o objetivo de cansá-los aqui com a revisão de todos os pontos que estão sendo discutidos na demanda, mas tão somente resumir aqui os principais fundamentos que orientam o recurso especial interposto e, por óbvio, que seriam suficientes aí para reversão da decisão anterior, da decisão recorrida e também da autuação fiscal. Como primeiro ponto, e aí até para contextualizar a admissibilidade do nosso recurso especial, eu gostaria de lembrar que o presente litígio ele tem origem em auto de infração lavrado em decorrência do suposto não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados, IPI, incidente na saída de emulsões asfálticas no período entre fevereiro de 2005 a dezembro de 2007. Nesse contexto, com a manutenção da autuação fiscal, e ainda que parcial durante o curso aí do contencioso administrativo, a recorrente, por óbvio, não viu outra solução que não a interposição do recurso especial para fins de reversão dessa autuação fiscal. Como primeiro argumento que eu gostaria de trazer a atenção de vossas senhorias e que fundamenta a pretensão recursal, eu gostaria de fazer algumas considerações bem breves precisamente sobre a admissibilidade do presente recurso especial, ou seja, baseado na indevida inclusão de operações com produtos não caracterizados como matéria-prima em operação de revenda direta, sem qualquer industrialização,
como um pressuposto para a autuação fiscal. Consoante a gente consegue extrair dos autos, a decisão recorrida ela manteve a autuação fiscal em observância ao artigo 9º, parágrafo 4º do antigo regulamento do IPI, que em síntese estabelecia que todas as vezes que os estabelecimentos industriais derem saída à matéria-prima adquirido de terceiros com destinos a outros estabelecimentos com a finalidade de industrialização ou de revenda, haveria para essas operações a equiparação a estabelecimento industrial. Todavia, ao contrário das premissas fáticas que orientaram a autuação fiscal e também as decisões até o momento no âmbito aqui do procedimento administrativo, as operações levadas a efeito pela recorrente não preencheram os requisitos do referido dispositivo legal. Isso porque, nas operações eleitas pelas autoridades fazendárias, sobretudo aquelas destinadas às empresas FEAMIG e Distribuidora Brasileira de Asfaltos, o cimento asfáltico de petróleo, CAP, foi vendido como produto final, destinado a consumo, e não como matéria-prima para revenda ou para qualquer outro processo industrial, o que por si seria suficiente para excluir a equiparação a estabelecimento industrial e, portanto, a incidência do IPI nessas operações. Aliás, precisamente nesse sentido, foram outras decisões prolatadas por esse colendo conselho, que já reconheceu que a atividade de pavimentação, que é a mesma levada a efeito tanto pela FEAMIG quanto pela Distribuidora Brasileira de Asfaltos, as adquirentes das mercadorias aqui tratadas, não caracteriza uma operação de industrialização, porque dela não resulta produto algum comercializado aos clientes finais. Ou seja, não haveria revenda, tampouco industrialização pelos destinatários, mas tão somente a utilização desse CAP como produto necessário para a atividade de prestação de serviço. Então, portanto, não há dúvida de que esse consumo, essa estrutura seria suficiente para o reconhecimento de exclusão da hipótese de equiparação para fins de IPI. Como segundo ponto, e além desse fundamento primeiro, que já seria por si suficiente para lançar dúvidas sobre a rigidez e a legitimidade da autuação fiscal, eu também não poderia deixar de mencionar aqui a questão da imunidade dos produtos asfálticos, produtos relacionados aí ao petróleo, tá? Esse assunto em si é algo que já vem sendo discutido, na jurisprudência há bastante tempo, tanto aqui no âmbito do CARF quanto da jurisprudência judicial, mas fato é que hoje a gente já tem uma visão muito mais bem definida disso, especialmente no âmbito judicial e especialmente no âmbito do TRF da primeira região. Se a gente olhar as definições trazidas pela ANP em resoluções já há muito tempo, os produtos asfálticos, o asfalto propriamente dito, ele é e sempre foi considerado um derivado direto do petróleo, ou seja, o derivado primário de petróleo, de forma que o direito tributário, até por sua natureza de sobreposição a esses conceitos, não pode ignorar, obviamente, essas definições fornecidas pela ANP no âmbito regulatório. Isso porque, como se sabe, o artigo 155, parágrafo 3º da Constituição da República adotou a decisão constitucional de imunidade tributária aos produtos derivados do petróleo, no que estão, por óbvio, incluídos os produtos asfálticos, o que por si seria suficiente para que a gente reconhecesse aqui a impossibilidade de manutenção do auto de infração combatido. Tá? Nesse ponto, é importante reiterar que o texto constitucional ele não tratou apenas da possibilidade de imunidade constitucional de combustíveis derivados do petróleo, que é o que a Fazenda Nacional costuma, a tese que a Fazenda Nacional costuma utilizar na defesa desse tipo de auto de infração. Ao contrário, todo e qualquer produto derivado primário de petróleo seria alcançado pela imunidade constitucional, e nisso está inserido, por óbvio, como eu bem falei, os produtos asfálticos e, nesse caso, especificamente o CAP, o cimento asfáltico de petróleo. Como a gente havia deixado de forma bem clara nos nossos recursos, especialmente no recurso especial, esse entendimento ele já vem sido reconhecido por tribunais em todo o país, sobretudo no TRF da primeira região. Dentre tantos posicionamentos dessa corte, eu queria só mencionar de forma muito breve, peço vênia para fazê-lo aqui abrindo aspas, duas emendas do TRF1 que, para mim, consolidam bem esse entendimento e bem demonstram exatamente qual deveria ser, pelo menos, a interpretação da imunidade constitucional para os produtos de asfalto. O primeiro julgamento mencionado em nosso recurso, e que, inclusive, é recente, de 2019, um posicionamento que já vem se consolidando ao longo do tempo, da 7ª turma do TRF da primeira região, abro aspas aqui para mencionar a ementa. Eles falam, conforme se verifica do laudo pericial, os asfaltos em emulsão, oxidados e o modificado por polímero são derivados do petróleo,
devendo ser ressaltado que o fato de se adicionar emulsão, de submetê-los à dispersão com polímero ou à passagem de corrente de ar, não desnatura a condição de asfalto derivado de petróleo. Demais, a perícia reconheceu que o asfalto é um derivado primário de petróleo, sendo assim, deve ser alcançado pela isenção prevista no parágrafo 3º do artigo 155 da Constituição. Na mesma linha, também gostaria de pedir vênia aqui só para mencionar um outro trecho de uma outra emenda que também consolida bem esse entendimento. Abro aspas aqui para a 7ª turma novamente, também em outro acórdão de 2019. A jurisprudência dessa Egrégia Corte reconhece que, para efeito de imunidade de que trata o artigo 155, parágrafo 3º da Constituição, deve-se considerar somente os derivados primários de petróleo. Produtos asfálticos, tais como cimento asfáltico de petróleo, CAP, asfalto diluído de petróleo, ADP, asfalto emulsionado e asfaltos modificados por polímeros, podem ser considerados derivados básicos, primários de petróleo, gozando, portanto, de imunidade quanto ao imposto sobre produtos industrializados, do qual trata o artigo 155, parágrafo 3º da Constituição. Ou seja, não há dúvidas aqui de que a jurisprudência dos tribunais ela reconhece a imunidade para esse tipo de produto, de forma que não haveria qualquer sentido na manutenção de uma jurisprudência, de uma autuação fiscal e de uma jurisprudência administrativa que fosse contrário ao contribuinte nesse cenário, quando a gente já tem esse posicionamento, de certa forma, uníssono no âmbito dos tribunais. Em verdade, isso aí até seria uma questão de corolário da própria segurança jurídica que deve orientar os julgamentos desse egrégio conselho. Então, por isso a gente reitera aqui a jurisprudência dos tribunais fatos sobre o assunto, para que seja reconhecida a imunidade dos produtos asfálticos e, por óbvio, a insubsistência do auto de infração aqui correlato. Como último ponto que eu gostaria de apontar aqui do nosso recurso, gostaria de trazer a atenção de vossas excelências um ponto que, ao menos de forma parcial, também seria suficiente para o reconhecimento da necessidade de reforma do acórdão anteriormente prolatado e, por óbvio, insubsistência da autuação fiscal aí correlata, que é a inclusão de operações de transferência no âmbito da fiscalização da Receita. Isso porque, em 2006, ou seja, dentro do período fiscalizado, a recorrente incorporou a empresa FEAMIG, uma das destinatárias de diversas operações questionadas pela Receita Federal, de forma que essas operações elas seriam, na verdade, uma mera transferência entre unidades de uma mesma pessoa jurídica, entre filiais de uma mesma pessoa jurídica, e que, por isso, elas não estariam sujeitas à incidência do IPI. Esse, inclusive, tem sido o posicionamento adotado pelo STJ em inúmeros casos, inclusive na linha do que a gente já vê sendo decidido no âmbito do ICMS, com uma súmula já bem antiga do STJ, que foi, inclusive, confirmada, jurisprudência confirmada mais recentemente pelo STF, pela inconstitucionalidade do ICMS nas operações de transferência. O entendimento aqui, ele seria, por óbvio, aplicável na mesma maneira aqui para o IPI, ou seja, se você não tem uma transferência de titularidade jurídica dessa mercadoria, não haveria que se falar na incidência de IPI. Então, esses são os 3 principais pontos que eu gostaria de trazer à atenção de vossas senhorias. Gostaria de reiterá-los, de fato, porque são, me parece, os mais relevantes para que a gente possa tratar da inconsistência desse auto de infração e, portanto, reiterar, então, a necessidade de provimento do nosso recurso especial, reversão da decisão anteriormente prolatada e, por óbvio, insubsistência integral do auto de infração lavrado pela Receita Federal. Agradeço pelo tempo, agradeço pela atenção e gostaria de aproveitar aí para desejar saúde e serenidade aí para todos nesse momento que a gente ainda vive, que não finaliza, mas estamos enfrentando aos poucos aí. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Valcir. Muito obrigado, doutor Vitor. O recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo, entendo que atende os demais requisitos legais de admissibilidade. O objetivo nessa instância recursal limita-se à questão da inclusão de produto não caracterizado com matéria-prima na autuação, com revenda direta sem industrialização. Doutor Luiz, quer... Doutor Valcir, o senhor me permite, só por uma questão de eficiência, eu gostaria de propor uma discussão do conhecimento, se fosse possível. Claro, claro. E aí a gente, se ficar no conhecimento, a gente ganha tempo, né? Perfeito. Muito rapidamente, tá? Olha, o que se discute aqui é o artigo 9º do regulamento do IPI, parágrafo 4º,
se o estabelecimento que adquire terceiros com destino a outro estabelecimento para industrialização ou revenda é considerado estabelecimento comercial de bens de produção e obrigatoriamente equiparado ao estabelecimento industrial. Exato. Pois bem, e aí os argumentos se a imunidade do derivado de petróleo ou se há o problema da titularidade jurídica ao invés de estabelecimento, eu prestei atenção na sustentação oral. O ponto que me chamou a atenção, muito interessante, que eu queria apresentar para vocês, é o seguinte: no paradigma não há destino para outro estabelecimento para industrialização ou revenda. O paradigma diz claramente que o destino foi empresa de engenharia ou o próprio Estado que vai fazer recapeamento de estrada, e que isso não é industrialização. Ou seja, o caso do paradigma não deu saída para outro estabelecimento para industrialização ou revenda. Mas o caso do recorrido deu saída para outro estabelecimento para industrialização ou revenda. Então, me parece aqui que a razão de decidir do paradigma não seria suficiente para a gente analisar o caso do recorrido, porque lá não aconteceu a saída para industrialização ou revenda. Olha só, eu abri o paradigma enquanto o senhor lia o relatório, né? E no paradigma é muito claro, olha só, as prefeituras municipais não são estabelecimentos industriais e nem revendedores de asfaltos. Poder público é consumidor final da asfalto. Empresas de engenharia também não são estabelecimentos industriais. E a atividade de pavimentação não é industrialização. Ou seja, não houve uma venda para uma empresa que vai fazer industrialização ou revenda. Então, eu, com toda a vênia, eu peço para abrir a divergência e não conhecer. Doutor Vitor, tem algum esclarecimento de fato a fazer? Sim, agradeço pela palavra, agradeço também pelas observações do colega, mas me parece que a premissa aqui ela está equivocada, porque eu concordo, o paradigma ele estabelece sim que a destinação aí para consumidor final dessa mercadoria, então que não vai ser destinada à industrialização. Doutor, o senhor já fez sustentação oral e isso é defesa de mérito, não é esclarecimento de fato. Perfeitamente, mas é só um esclarecimento que eu acho adicional aí ao que foi trazido pelo colega. Posso prosseguir? Eu só queria, de fato, reiterar a questão da adequação do paradigma a precisamente a situação de fato aqui em que a destinação das mercadorias também não teve essa destinação para industrialização e revenda, assim como exatamente reiterado no recurso. Agradeço pela palavra. Obrigado. Então, doutor Luiz, concluiu no voto, no não conhecimento. Eu mantenho meu voto, presidente. Entendo as colocações, mas entendo que elas não são suficientes para alterar a minha análise. Doutora Tatiana. Presidente, eu também dei uma olhada nos arestos e, com a devida vênia ao relator, eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Luiz. Doutor Rodrigo Mineiro. Também acompanha a divergência pelo não conhecimento, presidente. Doutor Jorge. Acompanha a divergência pelo não conhecimento, presidente. Doutora Semiramis. Acompanho também a divergência para não conhecer, presidente. Doutora Vanessa. Só me dá um minutinho, presidente, que eu estou tentando abrir aqui o paradigma.
se não me engano, o ponto do doutor Luiz é que tem uma diferença fática entre o paradigma e o recorrido, né? Que no paradigma não foi vendido para as pessoas beneficiárias desse IPI, né? Sim. E eu estava verificando aqui que o próprio despacho de admissibilidade foi do doutor Luiz, que agora está revisando. Então, eu acompanho a divergência, presidente. Se o próprio doutor Luiz abriu essa divergência e realmente demonstrou esse fato aí, acompanho. Então, por maioria de votos, não se conheceu do recurso vencido o conselheiro relator doutor Valcir. Voto vencedor. Acho que o Rodrigo. Para o Rodrigo Mineiro fazer? Não, o doutor Luiz, eu acho. Tem um despacho do doutor Luiz já. Em outro sentido, prefiro. Perfeito, presidente. Entendi. Outra pessoa fazer o despacho. Doutor Rodrigo Mineiro, voto vencedor. É igual quando a gente faz o agravo. Se eu mesmo faço um despacho de admissibilidade, quando eu vou analisar o agravo, o doutor Luiz assina por mim, eu assino por ele. Entendi, presidente. Você está certo. Então, obrigado, doutor Vitor. Agradeço a todos. Boa tarde. Deixaram o patrono triste. Próximo item. Item 65. É meu. Fabimar, pode chamar o patrono. Ok, presidente. Do item 65. Item 65 da pauta. Doutor Túlio, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 65 da pauta. Doutor Túlio, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Isso. Achei. Doutor Túlio, boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Esse é o item 65. Temos como recorrentes bem teler, sistemas automotivos e fazenda. Então, no mês de maio, ele ficou com vista para a conselheira Tatiana, convertida em coletiva. O relator votou por conhecer do recurso especial da Fazenda e, no mérito, dar-lhe provimento. O relator também conheceu do recurso especial do contribuinte e, no mérito, negou o provimento. O conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos acompanhou o relator em ambos os recursos. Nesse momento, a doutora Tatiana pediu vista. A senhora prefere direto ao voto vista, doutora Tatiana? Doutora, consegue... Não. Vou fazer um relatório, porque nós mudamos a composição. Acho que mudou a composição, presidente. E o doutor Túlio pode fazer sustentação oral. No relatório. Trata-se de recursos especiais interposto pela Fazenda e pelo sujeito passivo, contra o acórdão 3401-002-296, integrado pelo acórdão 3401-005-284. Aí eu transcrevo aí a ementa. A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda
quanto à obrigatoriedade da apresentação da CND como condição para que o contribuinte usufrua da redução do imposto de importação concedida pela legislação que institui o regime automotivo. O recurso especial foi admitido. Contra razões do sujeito passivo, os seguintes pede que o recurso especial da Fazenda não seja admitido e no mérito seja negado. A divergência suscitada pelo recurso especial do sujeito passivo e admitida pelo exame de admissibilidade é especificada com os artigos 6º e 7º da IN 296, de 2003, que trata da aplicação ao benefício fiscal previsto no artigo 5º da Lei 98.2699, que é regime automotivo. Depreende-se da narrativa dos fatos que o recorrido considerou que a instrução normativa 948, seus artigos 6º e 7º, confirmara a existência antes contida na revogada IN 296, condicionando a aplicação do benefício fiscal em escrutínio à apresentação de informações à Receita Federal do Brasil por parte do estabelecimento adquirente sobre os produtos industrializados, os produtos autopropulsores a que se destinam as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, que irá adquirir no mercado interno. O paradigma, por seu turno, considerou que tais exigências se aplicam ao benefício fiscal, previsto no artigo 29, parágrafo 1, inciso 1, alinhada 10637. O recurso especial do sujeito passivo foi parcialmente admitido. Em contra-razões, a Fazenda pede que seja negado o provimento do recurso especial do sujeito passivo e o relatório. O doutor poderá refazer a sustentação oral. Agradeço a oportunidade, egrégia Câmara Superior, ilustres conselheiras, ilustres conselheiros, boa tarde. É um prazer renovado voltar a esta tribuna, ainda que virtualmente. Irei direto à sustentação oral para atender ao tempo regimental. Como relatado, trata-se originalmente de autos de infração para cobrança de diferenças de imposto de importação, IPI, PIS e COFINS em operações de importações realizadas no ano calendário de 2004, com base na suposta impossibilidade de fruição dos benefícios fiscais gozados pela empresa. As autuações foram motivadas na falta de apresentação de CND no curso fiscalizatório e em relação à suspensão do IPI do artigo 5º da Lei 9.826, a recorrente não teria cumprido as exigências dos artigos 6º e 7º da IN 296 de 2003. Em primeira instância, a DRJ acolheu parcialmente a impugnação, excluindo integralmente os créditos de imposto de importação, PIS e COFINS, e em relação ao IPI reconheceu decadência parcial. No CARF, a turma ordinária de julgamento deu provimento parcial ao recurso de ofício para restabelecer parte da cobrança do IPI. No entanto, em relação à apresentação de CND, sustentou que a autuação apresentou motivação deficiente e entendeu ser desnecessária a sua apresentação do documento para aproveitamento para a fruição do benefício fiscal. A empresa, depois de ter seus embargos de declaração rejeitados por voto de qualidade, interpôs recurso especial que foi parcialmente admitido na origem. De igual modo, a Fazenda também interpôs recurso especial que foi conhecido para tratar da necessidade do cumprimento da apresentação do CND para aproveitamento do benefício fiscal. Quanto ao recurso especial da Fazenda, 3 motivos impedem o seu conhecimento. Primeiro, porque os paradigmas não servem para lastrear divergência jurisprudencial. Os precedentes tratam de questão diversa da discutida no processo, não havendo similitude fática. Os acordos invocados pela Fazenda não analisam situação em que houve confusão, em que houve defeito na motivação da autuação, como, diferentemente do que aconteceu no presente caso, como apontado pelo acórdão recorrido à folha 18.880. O segundo motivo que impede o conhecimento da insurgência da Fazenda é a falta de impugnação de fundamento do acórdão. O acórdão recorrido também fundamentou a decisão da confusão da motivação da autuação. E esse ponto não foi objeto de questionamento e muito menos de demonstração de divergência no recurso especial. O terceiro e último ponto que impede a admissão do recurso é que a solução dessa controvérsia demanda reexame de fato de prova. A Fazenda
alega, por um lado, que o contribuinte não cumpriu a comprovação da apresentação do CND. A empresa, a contribuinte, desde a impugnação e reiterando em recurso voluntário e nas contrarrazões de recurso especial da Fazenda, vem sustentando que apresentou oportuna e tempestivamente a CND, cumprindo as exigências para a fruição do benefício fiscal. Como não se pode, nessa instância especial, fazer incursão, usar os aspectos fático-probatórios, não há que se cogitar a admissão dos recursos. Mas ainda que se pudesse ultrapassar essas prejudiciais de mérito, há um vício de motivação intransponível na autuação. A fundamentação do lançamento é confusa, conflitante e desarmoniosa entre si. Não é possível, analisando a fundamentação do lançamento, identificar a que momento deveria se referir e quando deveria ter sido apresentada a CND. Ora parece se referir à habilitação no SESEX, ora parece se referir ao momento do desembaraço aduaneiro. E o próprio acórdão do CAF reconhece esse vício na motivação, tendo dedicado pelo menos 2 parágrafos a essa confusão, a essa precária motivação do lançamento às folhas 18.880 e 18.881. Mas ainda que pudesse, novamente, ser passado ao largo desse ponto, o que não se pode, a empresa cumpriu, forneceu a documentação necessária à Receita Federal e cumpriu os requisitos para a fruição do benefício. A Lei 10.182, no seu parágrafo 6º, estabeleceu como condição a habilitação específica dos contribuintes interessados no Siscomex. A solicitação dessa habilitação, de acordo com o parágrafo único do artigo 6º, deveria ser endereçada à SESEX, com petição apresentada, contendo a documentação de regularidade fiscal. No presente caso, a SESEX certificou que o contribuinte, em 2001, entregou essa documentação. Então, se a SESEX certificou que, em 2001, o contribuinte entregou essa documentação necessária para habilitação especial no Siscomex para gozar do benefício fiscal, isso está a folha 375 dos autos. E se a CND é um desses documentos, é inquestionável que a empresa entregou a certidão de regularidade fiscal. As certidões expedidas por servidor público gozam e devem gozar de fé pública. Não pode o contribuinte ser penalizado depois de ter entregue a certidão ao órgão que cabia, ao SESEX, e depois do SESEX ter atestado a entrega dessa documentação em que estava incluída a certidão, sob pena de violação ao princípio da proteção da confiança, e a boa-fé e todos os demais princípios que regem a relação entre contribuinte e administração pública. Deferida a habilitação específica no Siscomex para a fruição para o gozo do benefício fiscal, a recorrida cumpriu com todos os requisitos para habilitação, principalmente no que toca à comprovação da sua regularidade fiscal. É bom que se diga que não há nenhum dispositivo legal e também que nenhuma das normas apontadas pela fiscalização exige a nova apresentação de uma certidão no momento do desembaraço aduaneiro. Aliás, o STJ, em recurso repetitivo, tratando de benefício fiscal análogo em importação, já afirmou um entendimento que é ilícita a exigência de nova certidão negativa de débito no momento do desembaraço aduaneiro. Então, por essas razões, deve ser completamente desprovido, se conhecido, o recurso da Fazenda. Com relação ao recurso especial da empresa, as exigências do artigo 6º e 7º da IN 296 não se aplicam à suspensão do IPI do artigo 5º da Lei 9.826. Esse benefício do artigo 5º da Lei 9.826 é regulamentado pelo artigo 9º da IN, que não existe prestação de informação à Receita Federal. A suspensão do IPI regulamentada pelos artigos 6º e 7º, e que exige prestação de informação, corresponde à suspensão do artigo 29 da Lei 10.637. O artigo 5º da Lei 9.826 sequer menciona matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem. E também não possui os mesmos itens NCM mencionados pelo artigo 6º e 7º da IN. Por exemplo, o item 87.11, que é referido pelo artigo 5º da Lei 9.826, sequer está contemplado nos artigos 6º e 7º da IN. A própria solução de consulta COSIT 21 de 2019 reconhece que o artigo 29
da Lei 10.637 e o artigo 5º da Lei 9.626 institui benefícios distintos para o setor automotivo, cada um com suas condições específicas. E a solução de consulta COSIT, em nenhum momento, ao tratar do benefício da lei, do artigo 5º da Lei 9.826, trata de prestação de informação ou de cumprimento dos enunciados no artigo 6º e 7º da IN 296. E aqui eu peço licença para compartilhar com vocês rapidamente o tempo que me sobra, o quadro comparativo. Bom, peço desculpa, não estou conseguindo, vou seguir na minha sustentação. E, na verdade, as posições, os itens NCM do artigo 6º e 7º da IN 296 correspondem aos itens NCM do artigo 29. Na verdade, o artigo 9º da IN 296 é que diz respeito ao artigo, à suspensão do IPI do artigo 5º da Lei 9.826. Né? Havendo menção, nesses casos, aí sim, a componentes, chassi, carroceria, acessório, partes, peças dos produtos autopropulsados, correspondência entre as posições NCMs, não os anunciados do artigo 6º e 7º. Mas ainda que eles se referissem à suspensão de IPI do artigo 5º, essas exigências são ilegais. Como se sabe, como já definido por essa Câmara Superior, os requisitos da suspensão do tributo devem ser interpretados literalmente, de acordo com o artigo 111.1 do CTN. Nem a mais, nem a menos. Nem restringir, nem amesquinhar, nem ampliar. Então, se se tratasse ainda da suspensão de IPI do artigo 5º da Lei 8.826, seria ilegal. Mas, ainda que fosse legal, esse eventual descumprimento deveria levar apenas à imposição de uma multa e não a cobrança do tributo. Então, agradecendo a oportunidade, são essas minhas considerações. Doutor, ainda tinha 4 minutos. Oh, que pena. Então, doutora Tatiana, pode fazer o voto vista. Eu já dei... Eu vou ler o meu voto primeiro. Sim. A doutora Semiramis também. Esqueci que a senhora estava aí, doutora Semiramis. Mas não te chamei de doutora Érica ainda. Ontem eu chamei Luiz Eduardo de Andrada. Eu já li o voto, presidente. Você leu o voto? Então, doutora Tatiana, pode ir direto ao voto. O senhor já proferiu o resultado também? Pode ir direto ao voto vista, doutora Tatiana. Presidente, em relação ao recurso especial da Fazenda, recurso especial da Fazenda é relativo à certidão, né, presidente? Isso. Em relação ao recurso especial da Fazenda, eu nego o provimento, tá? Eu concordo com o acordo recorrido. Inclusive, o acordo recorrido traz a própria IN 93, né, de 01, que fala em seu artigo 16, que na hipótese de concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal no âmbito da Receita, é vedada a exigência da certidão, cabendo a verificação da regularidade fiscal do sujeito passivo à unidade encarregada da análise do pedido, né? E aí também cita a IN 565 de 05, artigo 10, e a IN 574 de 05, e a IN 73407 da Receita Federal, que fala que na hipótese de concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício no âmbito da Receita, é vedada a exigência de certidão conjunta e tal. E depois a portaria 3 de 07. Por isso que no acordo recorrido foi negado o provimento ao recurso de ofício, né? Porque a DRJ também foi pela mesma linha, citando as mesmas normas dadas pela Receita Federal. Então, nessa parte, presidente, eu peço vênia para negar provimento ao recurso especial da Fazenda. Em relação à IN 296, né, eu expresso minha concordância com o voto do relator, presidente, em relação aos artigos 6º e 7º da IN 296 de 63, inclusive porque esses dispositivos foram mantidos na IN 948 de 09, né,
e, portanto, a referida exigência, a meu ver, não foi revogada, né, da mesma forma que entendeu a ex-conselheira Ângela Sartori, né, e, portanto, o contribuinte não logrou também, pelos autos, demonstrar que tenha cumprido a exigência determinadas nos referidos dispositivos. Então, nessa parte, eu nego provimento ao recurso do contribuinte. Eu só abro a divergência em relação ao recurso da Fazenda, presidente. Acho que o senhor já tinha outro voto nesse sentido, da CND. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator integralmente, dando provimento no recurso da Fazenda e negando do contribuinte. Doutor Balcir. Acompanho a divergência aberta por doutora Tatiana, no que tange a CND, e com o relator no que tange o recurso especial do contribuinte, e negar-lhe provimento. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente. Doutora Semiramis. Acompanho integralmente o relator. Doutora Vanessa. Eu acompanho a divergência, presidente. Também acho que, se não me engano, já tem um voto meu dessa impossibilidade de se exigir essa certidão negativa, né, depois que o regime já foi concedido. Eu acompanho a divergência. Então, em relação ao recurso da Fazenda, foi dado provimento por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana, Vanessa e Balcir. Chamei de conselheira, viu, Balcir? Não é conselheiros. Força do hábito. Tranquilo, tranquilo. Em relação ao recurso do contribuinte, foi negado provimento por unanimidade de votos. Secretário, obrigado, doutor Túlio. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Desejo uma boa tarde às senhoras e aos senhores. Próximo item de sustentação oral. Meu Excel sumiu aqui das sustentações orais. Vou abrir de novo aqui. Acho que pela pauta é o 66, presidente. Será que o meu sumiu? Fechou? É o item 66, DSM Produtos Nutricionais Brasil Limitada, interessada a fazer nacional. O relator é Balcir. Agora sim. Um monte de pasta aberta aqui. Estou abrindo o Excel de novo. Esse foi o item 65. O próximo 66, doutor Balcir. DSM Produtos. Pode chamar a patrona. Ok, presidente. É a vitamina B2. E parece-me que tem uma instrução normativa agora de 2020, a 1926 de 2020. Da pauta, doutora Tem um voto gigante isso aí também, mas está fora por causa do valor alto. Clicar na mensagem enviada no chat. Item 66 da pauta. Doutora Daniela, esse processo será julgado agora, por favor, E a clicar. patrona é a mesma. Obrigada. Patrona convocada, presidente. Teve uma grande discussão sobre esse processo, né, presidente? Sustentação oral. Sim, sempre tem. Há 12 anos que eu estou no CAF, tem 12 anos que esse processo é discutido, essa classificação fiscal aí. Eu gostaria de, se o doutor Rodrigo Mineiro, nosso grande aduaneiro, pudesse nos auxiliar na IN-RFB 1926, de março de 2020, no sentido que ela aprovou, né, a atualização da coletânea de pareceres de classificação do Comitê de Sistema Harmonizado.
se a resposta for positiva, teríamos que, quem sabe, repensar o meu voto. Mas vamos ao voto nesse momento. Esse é o item 66, recorrente DSM Produtos Profissionais. Interessado Fazenda. Boa tarde, doutora Daniela. Vamos passar a palavra ao relator, doutor Valcir. Doutora Daniela, frequente aqui esses processos de classificação dessas rações. Verdade. Boa tarde, senhores conselheiros. Vou dar a palavra para o doutor Valcir. Boa tarde. Boa tarde, doutora Maria Concília, doutora Daniela, colegas. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em agosto de 2014, diante do acórdão 3102.00486, que foi integrado pelo 3102.001.562. Isso foi em 2009 e 2012. É a questão do produto Rovimix B2 80SD em preparação constituída de riboflavina, vitamina B2 e polissacarídeos, é a questão recipiente, destinada à fabricação de ração animal. Acho que é basicamente este o relatório. E o que subiu foi exatamente a questão deste produto e a sua correta classificação. O contribuinte entende que é a 29362310, a Receita entende que é 23099090, e assim entendeu-se na turma ordinária. Este é o relatório. Doutora Daniela, em 15 minutos. Boa tarde, senhores conselheiros. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar aqui a minha alegria de retornar às sessões de julgamento deste conselho, depois de mais de um ano forçadamente afastada, e é realmente um prazer muito grande para mim revê-los. Talvez para os senhores não, porque eu venho tratar de um mesmo assunto aí já muito debatido, mas para mim, com certeza, é um prazer revê-los aqui e todos bem. O tema que nos trouxe aqui hoje, como já adiantou o presidente Rodrigo, realmente já é de conhecimento de todos os senhores, e justamente por isso eu serei o mais breve possível para não cansá-los e não atrasá-los. Contudo, e conforme os memoriais de julgamento previamente distribuídos, a presente sustentação oral é essencial para o deslinde desse feito, uma vez que ela traz uma legislação nova e superveniente, como antecipado pelo senhor relator Valcir, a estes autos. Então, uma legislação nova e superveniente a estes autos e a este conselho, porque nós estamos tratando aqui de acórdão de 2009, recurso do mesmo período, né, recurso especial do mesmo período, e este conselho, inclusive, desde março de 2020, que é quando da edição dessa instrução normativa que trouxe atualizou a coletânea dos pareceres de classificação da OMA, ainda não se debruçou sobre essa legislação. Então, nós estamos tratando aqui de uma questão nova e superveniente, não só para esses autos, mas como para outros processos em razão da atualização dessa coletânea de pareceres. Pois bem, né, discute-se aqui nesses autos a classificação da vitamina B2, exclusivamente a vitamina B2 ou Rovimix B2 80SD. Se ela ocupa uma posição de vitamina, 2936, ou se, em razão da destinação, ela para preparação animal, ela ocupa a posição 2309, conforme argumenta a Receita Federal. O recurso, então, como eu disse, foi processado exclusivamente com relação à vitamina B2. O acórdão recorrido, como eu mencionei, julgado em 2009, as folhas 226 desses autos, em resumo, ele conclui, e aí eu peço licença para ler, em resumo ele conclui, o produto, que é a vitamina B2, destina-se especificamente à preparação de ração animal, como visto na posição 2309-9090, sendo esta, portanto, a mais específica. Esse é o fundamento do acórdão recorrido, o fundamento principal do acórdão recorrido, e que hoje coloca-se a discussão aqui para essa Câmara Superior. Esse posicionamento do acórdão recorrido, por sua vez, se fundamentou no laudo FUNCAMP 0179 de 2001, que as folhas 91 desses autos conclui
em função do uso específico, justifica-se apresentar-se na classificação 2309. Então, em razão desta conclusão do laudo, o acórdão recorrido seguiu o posicionamento da destinação específica e manteve, então, a orientação de reclassificação para a posição 2309. Sobre este tema, então, existem inúmeros julgados já debatidos nesse conselho, a grande maioria com acórdãos já transitado em julgado em favor da recorrente e outros tantos ainda pendente de julgamento de recurso, outros tantos desfavoráveis, a exemplo desse, mas pendentes de recurso. Ocorre, entretanto, e como mencionado, que matéria legal e superveniente nesses autos refere-se à edição da INRFB 1926, de março de 2020, que atualizou a coletânea dos pareceres de classificação da OMA, e dentre os pareceres, ele traz lá posição 29, 36, 23, a posição classificada pela recorrente. Preparação em pó, que contém 80% de riboflavina ou vitamina B2, finamente dispersa em matriz de dextrina. Então, o recipiente é a dextrina, é a posição, essa daqui é o parecer de classificação da OMA. E o parecer de classificação da OMA, da Organização Mundial das Aduanas, continua. O produto utiliza-se na ração de animais em pré-misturas ou em alimentos compostos. E mesmo com esta ressalva expressa na redação, ele mantém, a OMA, Organização Mundial das Aduanas, mantém a posição 29, 36, 23, que é a posição adotada pela recorrente. E para que não reste nenhuma dúvida aqui de que o produto analisado pela OMA coincide com o produto autuado neste processo, eu recorro ao próprio auto de infração, as folhas 29 desses autos, volume 1, folhas 29, que diz o laudo FUNCAMP. Trata-se de preparação química constituída de vitamina B2, substância, e polissacarídeos, recipientes. Vejam bem, a OMA diz que é vitamina que mantém-se na posição 29, 36, 23, inclusive aqueles destinados à alimentação de animais, uma preparação de riboflavina com dextrina. E os senhores poderiam argumentar, bom, nesse processo nós estamos falando de riboflavina, vitamina B2 e polissacarídeos. Só que dextrina, se os senhores consultarem aí rapidamente qualquer link, dextrina é um polissacarídeo. Então, aqui no auto de infração, o fiscal, a Receita Federal, não identificou qual o polissacarídeo, enquanto que na OMA ela identificou a dextrina. Só que o auto de infração trata de polissacarídeo. Então, senhores conselheiros, nós estamos tratando aqui de uma orientação legal e expressa para a exata mercadoria em debate nestes autos, e como consignado em memoriais, nós temos uma aplicação vinculante por parte do fisco, nos termos do parecer normativo COSIT, número 6 de 2018, que eu peço novamente licença para... apesar de ter colocado nos memoriais, para dizer que o parecer ele é expresso ao afirmar que os mencionados pareceres de classificação editados pela OMA têm efeito vinculante para o fisco e os contribuintes. Então, existe identidade completa entre os produtos e esse parecer de classificação ele tem orientação vinculante tanto para o fisco quanto para os contribuintes. Por fim, eu reforço que esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, em agosto de 2014, já se pronunciou sobre matéria idêntica no acórdão 9303-003-064, inclusive com alguns dos conselheiros aqui presentes já integravam esse colegiado, e que tratou especificamente também da posição da vitamina B2, autuada foi a própria recorrente e confirmou a posição 2936. Deste modo, então, e já caminhando aqui para o final,
tomando em conta que a mercadoria debatida nestes autos já foi objeto de análise pela Organização Mundial das Aduanas, que se pronunciou em parecer de classificação, ou seja, de forma vinculativa ao fisco e ao contribuinte, conforme o parecer COSIT 06 de 2018, confirmando a OMA a posição 2936 para a vitamina B2, ainda que adicionada de polissacarídeo, que no caso é a dextrina, e mesmo destinada à alimentação animal, que é o fundamento, inclusive, do acórdão recorrido para manter na posição 2309. E por tudo isso, então, reitera-se aqui o pedido de que seja confirmada a classificação adotada pela recorrente, sob pena de afronta expressa à legislação nacional e internacional e sob pena de sermos provavelmente agora o único país signatário da Convenção do Sistema Harmonizado a desrespeitar um parecer de classificação fiscal da Organização Mundial das Aduanas. Então, posto tudo isso, eu agradeço aí novamente o tempo dos senhores em escutar de novo esse assunto debatido e me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado, doutora Daniela. Sempre colocando a gente para estudar um pouquinho mais. Doutor Rodrigo, o senhor quer pedir a palavra? Presidente, é só para adiantar que eu vou pedir vista do processo para analisar essa situação, acho que não tem outra forma, né? Inclusive o doutor Valcir mesmo já levantou isso previamente. Só realmente para isso. Doutor Rodrigo, acho que o senhor não vai pedir vista, não. Quem vai pedir sou eu. Calma, gente. Só pode pedir vista na hora do voto. Doutor Luiz Moura. Queria só puxar a chadinha para 3301, tá? Dizer que a gente tem um voto em sentido contrário no relatado pela minha presidente Lisiane. Então, Exato. como teremos vista, então queria só lembrar do acórdão 3301-004-388. É 3301-004-388. 388. Obrigada, senhor. Foi relatado pela minha presidente Lisiane. Como e ela tem... aplicou os pareceres, inclusive. A gente tem excelentes especialistas nesse assunto aqui no caso. A doutora Lisiane é uma delas. Até eu estava verificando que num dos precedentes que nós votamos, que até acho que o doutor Valcir cita, eu e o doutor Luiz votamos com o relator pelas conclusões, né? Até eu vou ter que verificar por que. Mas vamos começar a votação. Doutor Luiz Eduardo. Eu posso falar do voto? Não foi. O Rodrigo pediu vista antes do voto. Por isso me confundiu aqui. Não, presidente, você me desculpa. É só porque ele tinha citado meu nome. É que ele tinha citado presidente, meu nome. Só uma coisa muito interessante. Me confundiu, doutor Rodrigo. Sobre processo. Eu sei que nosso regimento só abre discussão depois do voto do relator, mas a lógica seria um relatório que fosse suficiente para que todos pudessem decidir, aí viriam os debates e depois viriam os votos. Na verdade, o debate é aberto depois do voto do relator, porque muito relator só coloca o fato dentro do voto e não no relatório. E aí impediria os debates, né? Então, é só uma consideração, um comentário que, quando o relatório é bem feito, a sustentação oral também, a necessidade de discutir já aflora logo. Sim. Perdão, presidente, desculpa ter tomado tempo. O nosso regimento realmente ele pede para o relator, determina que o relator leia o voto, e após o relator ler os votos, os debates, que não prejudica também. É justamente para poder trazer o que falta no relatório, porventura, estará no voto. Pois bem. Posso ao voto? Pode. De forma. Depois o doutor Rodrigo ia ter pedido vista, pode ao voto. Sim, é 1 minuto apenas. Eu entendo que, nesse caso, a destinação para a ração animal descaracterizaria a questão de vitamina, de acordo com as decisões já tomadas na Câmara Superior, no Acordo 9303-007-978, do conselheiro Demis Brito. Também tem um voto da 3401-005-932 do conselheiro Rosaldo Trevisan. E
sei também de um voto da 9303. Então, eu votei por conhecer do recurso especial do contribuinte e negar-lhe provimento. Mantive a posição da turma ordinária. Mas, diante dos memoriais e da sustentação oral feita pela patrona Daniela, eu já tinha visto também o 9303, 003, 064 do Júlio César, de 2014. E também, doutora Semiramis, nós decidimos já essas matérias um pouco mais distante de 2008, deste voto da doutora Lisiane, que ele ficava na 23, ficava na 23, ficava como ração animal, né? A destinação sobrepunha, digamos assim, a questão da vitamina. Só que eu li novamente o acórdão que eu participei, do acórdão da doutora Lisiane, em 2018, o 3301-004-388, e não consegui me dar por convencido no voto dela, com o qual eu votei junto, nós fomos unânimes. Ou seja, ele precisaria ser um pouco mais didático para que eu pudesse entender as razões da doutora Lisiane. Eu quebrei cabeça aqui em relação à decisão que eu tomei juntamente com os colegas da primeira TO, 3101-004-388, e me inclinei às decisões da Câmara Superior de acordo com os acordos que citei antes, do Dr. Demes, votos do Rosaldo, Trevisan e assim por diante. Então, é esse meu voto, senhor presidente. Mas eu estou assim, o outro voto do senhor é igual a esse, né, da Câmara Baixa. Não, é diferente, eu votei com a doutora Lisiane, eu estudei aquele processo de novo e não me convenci da decisão, só que provavelmente foram os debates, né, Semiramis? Alguma coisa no debate que nos levou ao entendimento em direção contrária à minha decisão que eu tomei nesse voto aqui. Mas eu estou aberto à discussão, inclusive ao voto vista, principalmente frente à instrução normativa de 2020, doutor Rodrigo. Tem uma instrução normativa que consolida a coletânea de pareceres de classificação do Comitê de Sistema Harmonizado. Eu também estou com o processo deles, mas está fora de pauta por causa do valor. Então, a instrução normativa 1926, de 16 de março de 2020. O voto do Trevisan tem umas 80 páginas. O voto dele em relação a essa matéria aí. Doutor, se o senhor me permite, só pela ordem, o voto dele também é anterior à IN 1926, tá? Sim. Trevisan, sim. É no mesmo sentido do voto do Valcir aqui, mas realmente é antes da IN. Então, debates. Já foi. Acho que o voto vista, hein? Dúvida do que debate, presidente. Todo mundo esclarecido para votar, então? Depois debates. Doutor Luiz. Olha, presidente, eu já havia votado essa matéria no sentido do voto do relator. Eu olhei a IN e realmente meu voto era anterior à IN, então eu fico na dúvida. Como o doutor Rodrigo Mineiro vai pedir vista, ou a doutora Tatiana, e o senhor vai converter em coletiva, né, eu sou sempre a pessoa que pede vista de tudo, por enquanto eu vou manter meu voto. Agora, dependendo dos argumentos que os que pedirem vista vão colocar no retorno, eu posso rever. Então, eu estou mantendo o meu entendimento, que é como eu votei da última vez. Olha, eu olhei a IN e realmente a destinação deixa de ser relevante. Então, eu vou ouvir doutora Tatiana ou doutor Rodrigo Mineiro na volta e, eventualmente, eu peço ou não para refazer meu voto. Por enquanto, eu só vou manter o meu entendimento anterior. É como voto, presidente. O doutor Luiz está votando com o relator. Doutora Tatiana. Presidente, eu estava lendo aqui, tem decisões do TRF, tem até acordos, tem um acordo da DRJ, que é até favorável ao contribuinte, tem a IN, então eu vou pedir vista, viu, presidente? O meu também está em vista, se não me engano, porque eu sou relator.
Então, vista a conselheira Tatiana, é convertida em coletiva, sempre que eu não falar em coletiva. Após o relator negar provimento ao recurso, acompanhado pelo conselheiro Luiz Eduardo. Resultado. Muito obrigada a todos. Boa Obrigado, sessão doutora. aí para os senhores. Um abraço. Obrigado. Vamos fazer um intervalo, então. Vamos encerrar a gravação. Ok, presidente.